agora ouvir a palavra de Deus. Epai ozali otelemi pour na respect ya maloba na Nzambe. Onde estás, levante pelo respeito da palavra de Deus. Tozui livre ya Premier Roi, Pegamos o livro de 1 Reis, chapitre 17. capítulo 17. Totanga verset nango 4 Vamos ler o versículo 4 et puis totanga verset nango 9. e versículo 9. 1 Roi chapitre 17 1 Reis, capítulo 17, verset 4 et puis le verset 9. versículo 4 e versículo 9. Nous pouvons effectuer la parole de Dieu. Lisons au nom de Jésus. Amém. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Le verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La parole du Seigneur. Lemos no livro de 1 Reis, capítulo 17, no seu versículo 4 e o versículo 9. Leio em nome de Jesus. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Palavra do Senhor. La parole du Seigneur. Amém. Tu peux saluer ton prochain. Podes cumprimentar o seu próximo. Pesa mbote ne sengo. Tu ne comment ça va? La semaine ça a été. Cumprimenta o teu próximo. Pergunte como vai a semana. Foi Tu bom? ne soka ali aqui maduro. E pergunta se ganhou maduro. Tu ne soki bénéfice kota ki mingi na semaine. Pergunte se o benefício entrou nesta semana. Oh, ça c'est bon ça. Shalom l'église. Shalom. Je vous aime. Vos amo. Sauvandi. Sentemos. Que le ciel reste ouvert sur toi. 2024, Nzamba peso la domination du kolob anguna na yo. Deus te dê a dominação sobre os teus inimigos. 2024. 2024. Avant yo koma Nzamba bongusela déjà provision. Antes de você chegar, que o Senhor te prepare a provisão. 2004 ezala année ya facilité. 2024, que seja o ano da facilidade. 2024. Que 2024 Ozwa nyonso na pete. receba tudo com facilidade. 2024. 2024, Que le tout-puissant Dieu que o Todo-Poderoso Deus soit ta couverture et ton défenseur. seja a sua cobertura e o teu defensor. Nazoebisa motomoko na kombo ya Yesu Kristo. Eu digo a alguém em nome de Jesus. 2024 oyo. Este 2024 Makambo mabe mingi ko salama. acontecerá muitas coisas de mal, Mais yo ko trouver grâce liboso ya Nzambe. mas você vai achar graça nos olhos de Deus. Bomo ina yo ekozala accepté. Na kati ya nyonso ya mabe kolinga ekomela bana na batu na A sango. sua vida será afastada em tudo de mal que vai acontecer na vida de muitas pessoas. Lokola au temps de sécheresse. Como no tempo de seca, Mai ekauka partout. a água secou por todo Zale lado. zalaki partout. A fome estava por todo Mais lado. Élie mangeait et il buvait dans l'abondance. Mas Elias comia e bebia na abundância. Et Nzamba marqué peut cette différence dans cette année 2024 na vie na yo. E que Deus também marque esta diferença na tua vida neste ano 2024. Bible lobi, A Bíblia diz: puisqu'il boit dans sa marche, puisqu'il buvait l'eau du torrent, na sua caminhada, como bebia água do ribeiro, c'est pourquoi il a relevé sa tête. é por isso que ergueu a sua cabeça. Puisqu'aux âmes motozo mais la maille à torrent. Como és alguém que bebe água do Oh, ribeiro, elongi na yo etambola na sonité. que o seu rosto não caminha envergonhado. 2024. 2024. Oya bana otambola elongi ya okita, atombola elongi ya mona kembo anzam. A pessoa que andava cabeça abaixo, neste ano que levanta em nome de Jesus. Lobananga, amen. Amém. Soyez bénis.
Seja abençoado. makambo na lobi ekokisama na vie na yo. As coisas que eu declarei que seja feita na sua vida. Nazoloba awa na pouvoir ya tata. E eu declaro pelo poder do Pai. Pe na pouvoir ya mopakolami. E com o poder de ungido. Puisque Dieu m'a ordonné de te bénir. Porque Deus ordenou-me para te abençoar. Et pas tato abota yo maman abota ya pambola yo te. Dieu m'a donné le pouvoir de te bénir. Onde o seu pai e a sua mãe biológica não te abençoou, o Senhor concedeu-me o poder de te abençoar. Yango vina yo ezala béni. Por isso que a tua vida seja abençoada. Vina yo ezala béni. Je dis que ta vie soit bénie. Eu digo que a sua vida seja abençoada. Na lobi vina yo ezala béni. Que a sua vida seja abençoada. O mona bolamo. Viva a bondade. Papa akufaka otikala kozwa lipamboli ya papa te na telemi ya lokola mosala nzambe mpona kopambola bivi na yo epambolama. O pai faleceu, não recebeste a bênção do pai. Levanto-me aqui como um homem de Deus e declaro que sejas abençoado. Ozwaka ata mosusu grâce te du vivant du papa atelema loba maloba lipamboli likolo ya bomoi na yo yango na récupérer pouvoir wana mpe na pouvoir nzambe apesi ngai nalobi vi na yo mwana na ngai ya mwasi vi na yo mwana na ngai mobali na sa moyo oyo ekozala ya kopambolama. Talvez durante o tempo que o seu pai estava vivo, não achaste a graça que ele declare palavras de bênção, mas eu me levanto aqui como homem de Deus, declaro, você, minha filha e meu filho, que sejas abençoado em todo o tempo. Akotelema na nzela na yo po asailo mabe akutana na yawe nzambo tozosalela kati na ndako oyo. Todo aquele que se levantará no seu caminho para tentar te fazer mal, se encontrará com o Senhor Deus que servimos neste lugar. Aucune malédiction, ni de l'Est, ni de l'Ouest, ni du Nord, ni du Sud aura le pouvoir sur toi. Nenhuma maldição, nem do norte, nem do sul, do este ou do oeste, terá o poder sobre ti. Ata tata botayo, ata ba koko na yo, ata ba noko no ba lakele o mabe, en vertu du pouvoir que Dieu m'a donné, na longoli malédiction likola vina yo. Mesmo se o teu pai, a tua mãe, os teus antepassados te amaldiçoaram, eu levanto-me como homem de Deus, estou a remover esta maldição na sua vida. Na ekoibisa motomoko. Declare, eu digo a alguém. Maladi yo eboma batinoso no kati ya famille na yo ekoboma yo te. A doença que matou muitos na sua família não te matará. Pasio batonyoso ba mona kala kati ya famille na yo, yo ko mona yango te. O sofrimento que muitos vivem na tua família você não viverá. Lipamboli ya nzambe. A bênção de Deus Ezali kola vina yo. esteja sobre a sua cabeça. Amen. Amém. Tu boiras de l'eau du torrent. Da água do ribeiro beberás. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Ordenarei aos corvos que te alimentem. Lève-toi Levanta-te et va à Sarepta, e vai a Sarepta, qui appartient à Sidon, que pertence a Sidom, et demeure là. e lá permanece. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve Eis de te nourrir. que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Église de Dieu, Igreja de Deus. Dieu a ordonné. Deus ordenou. Les grands problèmes, il y a succès dans la vie à Bomo Yabato. O grande problema do sucesso da vida do homem C'est de demeurer é de permanecer là où l'Éternel, ton Dieu, t'a recommandé de rester. onde o Senhor teu Deus te ordenou de permanecer. Dieu dit à Élie, Deus disse ao Elias: tu vas demeurer au torrent de Kérit. permanecerás ao ribeiro de Puisque Querite, dans le torrent de Kérit, porque ao ribeiro de Querite c'est là où porte la bénédiction de ta vie. é lá onde se encontra a bênção da sua Tu vida. veux prospérer. Queres Tu veux prosperar, avoir la bonne santé. pretendes ter a boa saúde, Tu veux vivre longtemps. pretendes viver a Tu veux vivre longevidade, le merveille dans ta vie. pretendes viver as Oh, maravilhas da sua vida. rester dans les lieux où l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de rester. Ei, amado, permaneça onde o Senhor teu Deus te ordenou que permaneças. Tu vas demeurer dans la maison de la veuve. Permanecerás à casa da viúva Tu n'iras pas à la maison des riches. e não irás na casa do rico. Mais tu vas te rendre à la maison de la veuve. Partirás à casa da viúva. Bien-aimé, ce matin, Amado, esta manhã, le corbeau et la veuve. nesta manhã vamos conversar o que diz respeito ao corvo Pourquoi e seulement a Dieu viúva. a ordonné au corbeau? Por que Deus ordenou somente ao corvo? Est-ce que bandeke mususu bazalaki te? Será que não havia outras aves? Kaka corbeau. Somente o corvo. Vous savez, chers frères dans le Seigneur, Bem, amados ao Senhor, dans la Bible, chaque mot a ses raisons. na Bíblia cada palavra tem sua razão.
Dieu n'est pas comme un homme. Deus não é como homem. Quand Dieu parle, Quando Deus fala, quand Dieu cite, quando Deus quand Dieu menciona, appelle, quando Deus chama, il connaît ce qu'il est en train de faire. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Amen. Amém. Bien-aimé bandeke, baza ebele onzambakela. Amados, existem muitas aves que Deus criou. C'est là où je me suis intéressé. E daí é onde me interessei. Nzambakela bandeke, bandeko mususu ti lelo toyebi na bakombo na bango te. Deus criou muitas aves, há certas aves que até hoje não conhecemos seus nomes. Puisque je vais informer à l'église. Porque vou informar a igreja. Ezana biloko ebele nzambakela. Existem várias coisas que Deus criou Misu na biso no nemoni yango te. que os nossos olhos ainda não viu. Ezana biloko ebele nzambakela. Há muitas coisas que Deus criou. Jusqu'à présent, Até hoje. nan to sala découverte na yango te. Ainda não fizemos a sua descoberta. Loba na nga amen. Amém. Mais ali. Mas existe. C'est pourquoi eloko moko te kozala oyo nzambakela yango te. Por isso que não há nada que existirá que Deus não criou. C'est pourquoi nyonso oyo komona ya sika. Tudo que verás de novo. Eza ya sika te, eza ya kala. Não é novo, mas é antigo. Loba na nga amen. Amém. C'est pourquoi Salomon azo expliquer biso makambo oyo. Salomão nos explicou essas coisas. Alobi na samo eloko moko asika eza te oyo ezali ezalaka. Oyo ekozala ezali. Ele disse que não há nada de novo por debaixo do sol. O que existe, existiu. O que existiu, existirá. Ma préoccupation na kati enseignement oyo. E a minha preocupação neste ensinamento Ezali biloko mibale to personnage oyo Nzamba leki na ko utiliser pour nourrir son serviteur Élie. são esses personagens que Deus usou para alimentar o seu servo Elias. Na kati na marche na biso enseignement. Na nossa caminhada do ensinamento, De lequel qui na kotal sa église que le torrent était l'image de l'église. explicamos à igreja que o ribeiro é a imagem da igreja, Oyo un jour ekokauka. que um dia há de secar. L'église un jour ekolongwa na sa moyo A aussi. igreja um dia sairá nesta terra. De lequel qui na kotal sa église que le pain et la viande représentaient le Seigneur Jésus-Christ. Explicamos à igreja que o pão e a carne representam Senhor Jesus Cristo. Puisque yangonde ezali la parole qui nourrit l'église aujourd'hui. Porque esta é a palavra que alimenta a igreja hoje. Puisque Jésus lui-même est le pain qui est descendu du ciel. Porque Cristo ele mesmo é o pão que desceu dos céus. Et il est la parole qui s'est faite chair. E a palavra que se fez carne. Il est la parole qui était au commencement. Ele é a palavra que estava no princípio. Il est la parole qui était avec Dieu. Ele é a palavra que estava com Deus. Et il est la parole qui a créé toutes choses. E é a palavra que tudo criou. Et c'est pourquoi l'église a la vie. Por isso a igreja tem a vida. C'est pourquoi l'église est É sanctifiée. por isso que a igreja é Puisque santificada. l'église mange Jésus. Porque a igreja come Jesus. Il se nourrit de la parole de E Dieu. nos alimentamos da palavra Oh, de Deus. Yesu alobaki, E Jesus disse: la parole que vous entendez a palavra que vocês ouvem est esprit é espírito et vie. e vida. Alléluia. Amém. Oh, tout ce qui est esprit E tudo que é espírito et vie e vida est impalpable. é impalpável. Mais c'est ce qui fait la force dans notre âme, Mais dans isso- notre esprit et dans notre santé. Mas é isso que faz a força à nossa alma, ao nosso espírito e à nossa saúde. C'est ce qu'on entend par la nourriture céleste. Isso que se chama o mantimento celestial. Les chrétiens mangent de la nourriture céleste Os cristãos comem o mantimento et celestial ils mangent de la nourriture terrestre. e comem o mantimento terrestre. Il devait se nourrir, elle devait se nourrir aussi de la terre, Elias tinha que alimentar-se do alimento car de la terrestre, terre il buvait les eaux du torrent. porque da terra bebia da água do ribeiro. C'est comme nous les chrétiens. É como nós, os Nous cristãos, mangeons les pains de la terre comemos o pão da terra et nous mangeons aussi les pains du ciel, la nourriture du ciel. e comemos o alimento celeste. C'est pourquoi Jésus venait dans le monde. E Jesus vindo no mundo À l'Obiboye, disse: l'homme ne vivra pas seulement du pain, não é somente do pão viverá o homem, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. C'est pour dire, chers camarades, Para dizer, amados ao Senhor, si tu veux avoir la bonne santé, se queres ter boa saúde, si tu veux vivre longtemps, se queres mesmo viver a il longevidade, faut se nourrir de deux repas, tens que se alimentar dos dois alimentos: du repas terrestre et du repas céleste. o alimento terrestre e o alimento celestial. Lobananga, amen. Amém. Et te le baquette, le corbeau,
Falamos que o corvo ils étaient l'image du Saint-Esprit. era a imagem do Espírito Santo. Puisque bangonde bandai koya na bilia pona Eli alia. Porque são eles que traziam alimento para Elias comer. Alléluia. Amém. Oh, aujourd'hui, E hoje, l'église de Dieu a igreja de est Deus nourrie par le Saint-Esprit. é alimentada pelo Espírito Car Santo. la responsabilité d'enseigner, Pour- de conduire, de convaincre est donnée au Saint-Esprit de Dieu. Porque a responsabilidade de ensinar, de conduzir e de convencer é dada ao Espírito Santo. Et l'Esprit parle au frère Paul, il dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. E o Espírito inspirou o amado Paulo dizendo que através do Espírito que os homens falaram da parte de Deus. Et Tolobaki, Élie était l'image des chrétiens. E representamos Elias como a imagem dos cristãos. Amen, l'église de Dieu. Amém. Et ma préoccupation, bien-aimé, E a minha preocupação, amado, nakati enseignement oyo. neste ensinamento. Pourquoi Dieu a-t-il seulement ordonné au corbeau? Por que Deus somente ordenou aos corvos? Pourquoi Dieu n'a pas ordonné aux colombes? Por que Deus não ordenou ao pombo? Pourquoi Dieu n'a pas ordonné aux aigles? Por que Deus não ordenou às águias? Pourquoi Dieu n'a pas ordonné aux moineaux? Por que Deus não ordenou Mais seulement aux corbeaux? somente o corvo? Est-ce que cela était par hasard? Será que era por acaso? Bien-aimé dans le Seigneur, Amados ao Senhor, j'ai dit non. eu digo não. Puisque le hasard n'existe pas devant l'Éternel. Porque o acaso não existe diante de Deus. Dieu ne fait pas de choses à tâtonnant. Deus nunca fez coisas Tout ce que gaguejando. l'Éternel Dieu fait, Tudo que o Senhor Deus faz, il le fait avec précision. Ele faz com precisão. Lobananga, amen. Amém. Dieu a choisi le corbeau. Deus escolheu o corvo. Pourquoi le corbeau? Por que o corvo? Le corbeau azalinde komoko azalaka missionnaire. O corvo é uma ave missionária. Depuis le temps, frère dans le Desde Seigneur, os tempos antigos, meu amado. quand Dieu a créé le corbeau, Quando Deus criou o corvo, Dieu a mis dans les capacités dans cet oiseau. Deus colocou as capacidades nesta ave. Et ma capacité tchakati na ye, E as capacidades que pôs nele eza ba capacité à mission. são capacidades de missão. Azande ko ya zwaka ba mission. É uma ave que recebe a missão. Akelama po accomplir ba mission. Foi criada para cumprir a missão. Akelama lokola bandeko nyonso te. Não foi criada como qualquer Mais ave. le corbeau, Portanto, o corvo kelama po accomplir des missions. foi criado para cumprir missões. Natangi na Bible na ngai. Li na minha Bíblia. J'ai pris un peu du temps. Ganhei um pouquinho de Ya tempo kosala l'étude ya ndeko yo le corbeau. para fazer o estudo desta ave corvo. C'est là où je vous affirme et je vous confirme É aí onde vos asseguro e vos confirmo que corbeau azande komoko azam missionnaire. que o corvo é uma ave missionária. Vous serez d'accord avec moi quand nous allons aller sur les passages, soit nager par rapport au passage biblique. Estareis de acordo comigo se mergulharmos nas passagens bíblicas? Bien-aimés dans le Seigneur, Amados ao Senhor, quand Dieu a créé quando Deus criou les créatures naïe, a sua criatura, aquela qui nyonso et Adam est venu nommer les créatures. criou tudo e Adão veio nomear cada criatura. Puisque Dieu a donné le pouvoir à Adam de nommer. Porque Deus deu o poder ao Adão de nomear. C'est pourquoi, bien-aimé, toi tu es la descendance d'Adam, tu es l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Amado, tu és a descendência do Adão e és o homem criado à imagem de Deus. Tout ce que tu vas nommer, ça portera le nom que toi tu donneras. Tudo que nomearás carregará ou portará o nome que tu darás. C'est pourquoi, frères, sœurs dans le Seigneur, Por isso, caros irmãos ao Senhor, il faut beaucoup faire attention avec ta bouche. tens que te acautelar bastante com a sua boca. Oyozo benga, O que tu chamas, oyozo o que déclarer. declaras, Yangonde kotikala. é o que vai manter. Adam lobi, Adão disse, atali bandeke nyonso apesi bango bakumba ko kopesa bango. olhou as aves todas e mencionou cada nome e cada Tango ave. aya atali corbeau, Quando olhou o alobi corvo, yo, disse tu oza corbeau. serás corvo. La question, toi tu auras des missions Significa que tu à terás faire dans le missões monde. de fazer ao mundo. Makambo eleki na okandengona. As coisas passam assim. Alléluia. Amém. Mikolo eleki, Dias passaram, l'humanité s'est rebellée. a humanidade rebelou-se.
Et l'humanité se rébella qui liboso E ensemble. como a humanidade rebelou-se diante de Deus, Dieu a pris la décision maintenant Deus tomou a decisão d'exterminer les vivants sur la terre. de exterminar os vivos sobre a terra. Zamba lobina koboma nyonso ce qui respire. Deus disse que vou exterminar tudo que respira. Mais parmi Mas dentre nyamo bazwa ki grâce. as aves que acharam a Nabato graça bazwa ki grâce. e dentre os homens que acharam a C'était graça, que la famille de Noé é somente a família de Noé et naba quelques 7 pères yabanyama. e alguns pares dos animais, O ezalaki pur. que era puro, Na quelques pères yabanyama ezalaki e impur. alguns pares dos animais que era impuro. Mais parmi les oiseaux et les animaux, o babengamaki impur, corbeau faisait partie na classe ba ndeko za pureté mais ba ndeko zalaka impur. Dentre os animais impuros, ou dentre as aves impuras, a ave, o corvo foi achado nas aves impuras. Le grand problème n'était pas encore là par rapport à notre enseignement. O grande problema não está aí em relação ao nosso ensinamento. Bakoti na katia arche. Entraram na arca. Bien aimé vous les bandits. Amada, a chuva Zamba começou. fongoli na likolo ba église. Deus abriu as janelas dos céus. Zamba fongoli na mabele ba source. E Deus abriu as fontes da terra. Mabele to vandi o bien aimé de le Seigneur. A terra que nós pisamos e vivemos, meu Ezala amado, likolo amai. Boye bien n'est-ce pas? está sobre as águas, meu Puisque amado. la terre est venue des eaux. Porque a terra proveio das águas. Ma pato eza likolo na biso. As nuvens que estão em cima Boye de bien nós. malamu ke bombi mais za likolo. Sabemos bem que a água dentro. Puisque la Bible dit Dieu avait séparé les eaux. Porque a Bíblia diz que Deus separou as águas. Azui mai musu atindi yango na likolo. Outra água lançou Yango no céu. babenga yango ciel. É isso que se chama céu. Cela veut dire l'univers que vous voyez O universo que vemos est entouré des eaux. está rodeado das águas. Donc ce qui monzamba décide à fongola, ba pompe fongwamaka. E se Deus tentar abrir, as torneiras abrem. C'est ce jour-là quand Dieu a décidé d'exterminer le monde. Por isso naquela quando Deus pensou em exterminar o mundo, Bible lobi nzamba fongoli ba église ya likolo. a Bíblia diz que Deus abriu as A janelas. fongoli pe ba source ya mabele. Deus abriu as torneiras do céu, abriu as fontes da Ezalaki terra. kaka mvula ezonokate. Não chovia somente Mais do mai céu, pe osala nini? Ezobima na se. mas a água saía por debaixo da Mai terra. ebanda obima na se A água brotava por Mas debaixo da só põe terra ali, colou e a fé. outra saía do céu pendant 40 jours. durante 40 dias. Wana Noé akoti na kati ya arche. Aí Noé entrou na arca. Dans 40 jours ekoki, Quando 40 dias chegou, Dieu se souvient de Noé. Deus lembrou-se de Noé. Alobi mvula ekata. Ele disse para a chuva parar. Mvula ekati. E a chuva parou. Bolandanga awa. Acompanhem bem. Likolo ya mokili mobimba. Em cima de todo mundo, Nzamba zongisi mokili na ye lokola ne bandeli, il y avait les eaux. Deus voltou ao seu mundo como no princípio, onde só havia águas. La Bible dit au commencement, A Bíblia diz que no princípio, Dieu créa le ciel et la terre. Deus criou os céus e a terra. Mais là où il parle de la terre, E onde se fala da terra, la Bible dit dans l'abîme il y avait les eaux. a Bíblia diz que havia águas sobre a face do Et abismo. après le déluge, frère, E depois do na mokili dilúvio, nzamba kelaki, do mundo que Deus criou, ezalaki na biloko mibale. só haviam duas coisas. Ezalaki le ciel Era o céu et les eaux. e as águas. En dehors, il y a les eaux maintenant. E fora das águas, Il y avait l'arche de Noé havia a arca de Noé, qui planait au-dessus des eaux. que pairava sobre as águas. Lobananga, amen. Amém. C'était l'arche. Era a arca Nde tikalaki ezotambola likolo ya que mai. flutuava sobre as águas. Au recommencement, Afinal, no princípio, c'était que l'esprit de l'éternel era somente o Espírito do Senhor qui planait sur les que flutuava eaux. sobre as águas. Nekuna tolobi boye. É lá onde falava. L'arche qui planait sur les eaux A arca que flutuava sobre as águas était l'esprit de era o l'éternel. Espírito do Senhor. Pourquoi c'était l'esprit de Por que l'éternel? que era o Espírito do Senhor? Puisque la vie Porque a vida était dans l'esprit qui planait. estava sobre o Espírito que la vie aussi flutuava. E a vida também Était dans l'arche qui planait. estava sobre a arca que flutuava. Après des temps, E depois dos tempos, frères dans le Seigneur, amados ao Senhor, la Bible dit, a Bíblia diz, maye bandi ko kita. a água começou a reduzir. Tango maye bando kita, E a água quando reduzia, Bible lobi le sommet, Ah, le sommet ela diz que o cume
de la montagne do monte et bandi paraître. começou a aparecer. Noé atali afongoli fenêtre atali amoni sommet à montagne. Noé abriu e viu o cume do monte aparecendo. Ça c'est par rapport à la recommandation de Dieu. Esta segundo a recomendação de Deus. Tango amoni bongo Quando viu assim, azeli quelque temps encore. esperou tempo ainda mais. Afongoli sous fenêtre na ye. Abriu mais a sua janela. Bola nanga suko. Acompanhe-me bem. Genèse chapitre 8. Gênesis 8. Verset 7. Gênesis 8, versículo 7. Noé aye. Noé veio, Azui corbeau. pegou o corvo. Azui aigle te. Não pegou a águia. Oh aigle volaka plus loin. Afinal, a águia voa mais Et puis distante azalaka plus rapide. e é mais veloz. Mais mokolo wana Noé azwaka aigle te. Mas naquele dia Noé não viu a águia. Bien-aimé dans le Seigneur. Amados ao Senhor, Noé azui corbeau. Noé pegou o corvo, Afongoli fenêtre. abriu a janela Atiki corbeau. e libertou o corvo. Appréciez la mission. Concedeu-lhe a missão. Quelle était la mission du corbeau? Qual era a missão do corvo? Sillonner sur la terre. Controlar no mundo, ou rodear no mundo. Tala soki mai ekauki. Veja se a água secou Et bon, oya sanini. Oya ko informer e ngai. depois C'était ça la venha mission. informar-me. Esta era a missão do corvo. Bien-aimé dans le Seigneur. Amados ao Senhor, C'était la mission qu'on donnait au corbeau. era a missão que deram ao corvo. Il fut le premier être Foi o primeiro ser parmi les vivants dentre os vivos, après le déluge depois do dilúvio, qui a sillonné la terre. que rodeou no mundo. Ça veut dire corbeau tonga bimi. Quer dizer, quando o corvo saiu, Akeko inaugurer maintenant la vie des êtres humains sur la terre. foi inaugurar a vida dos seres vivos sobre a terra. Azandeke ya liboso. É a primeira ave Oya bima na arche. que saiu na Et arca. que l'amour ya liboso. A primeira criatura Oya bima na arche. que saiu na arca. Ezalaki Noé te. Não, a primeira criatura que saiu na Ezalaki arca eloko mosusu te. não era o Noé nem outra Et que l'amour criatura. ya liboso. A primeira criatura. Na nsima na Nzambe kozongisa mokili ya mibale. Depois do Senhor repetir a segunda terra. Et que l'amour ya A liboso. primeira criatura Oya bime na arche. que saiu da arca Po etala mokili. para vigiar ou controlar Ndenge o mundo mokili ezali. e ver como está o mundo. C'était le corbeau. Era o corvo. Le corbeau abimi. O corvo saiu. Abandi mena ko planer. Começou a rodear. Abandi otambola likolo ya mokili Começou a nyonso. rodear o mundo inteiro. Loba na nga amen. Amém. Azozela mai esa nini ekauka po ayopesa E information. esperava a água secar para trazer a informação. Église de Dieu landanga awa. Igreja de Deus, acompanhe-me bem. Corbeau abimi O corvo saiu, akei. partiu, foi. Ake ko planer. Foi rodear. A planer na mokili. Rodeou no mundo. Il y a une fausse interprétation. Há uma Na falsa, intolongola ngona mitu na biso bana na Nzambe. há uma falsa interpretação que devemos remover Il y a das une nossas fausse mentes. interprétation le baboye. Há uma falsa interpretação que diz: Dans corbeau abimi na arche. quando o corvo saiu na arca, Azonga te po akenda kolia miso ya bato oyo bakufaka te. não voltou porque foi comer os olhos dos cadáveres. Là où Não. la Bible est restée silencieuse, il faut rester en silence. Onde a Bíblia se manteve em silêncio, devemos também nos manter em silêncio. Loba na nga amen. Amém. Bien-aimé, corbeau abimi. O corvo saiu. Abimaka te po alingaka. Não saiu pelo seu próprio desejo, Abimaka po azwaka mission. mas saiu porque recebeu a missão. Alekaka pe bandeke nyonso na kitoko te. Não era mais bonito que todas as escrituras das aves. Batiaki ye parmi banzozo impur. Foi classificado dentre as aves Mais ye nde impuras. batindi ye na humanité. Mas é ela que foi enviada na Pour que humanidade le kotala l'humanité. para controlar a Para humanidade. contrôler l'humanité. Para controlar a humanidade. Soki l'humanité. Se a humanidade, Jugement nango esili. o seu julgamento acabou, To jugement nango nano eleki te. o seu julgamento ainda não passou. Ebongo azonga na arche. É para voltar na Aya arca kopesa na Monsieur Noé la e réponse. trazer a resposta ao Senhor Noé. Oh Noé awa. E aqui o Noé Il est l'image de Dieu é a imagem de Deus qui envoie le que messager. envia mensageiro. Et le corbeau E o corvo vit l'image du foi a messager. imagem do Mais pas mensageiro. n'importe quel E não messager. qualquer mensageiro, Le premier messager. mas o primeiro mensageiro. Mais oh, le premier messager. Afinal, o primeiro La mensageiro tête à l'humanité. da humanidade, Il se nomme la parole. ele se chama a palavra.
Le corbeau O corvo est l'image é a imagem du Seigneur Jésus-Christ. do Senhor Jesus Cristo. Aza moto aliboso. Ele é o primeiro Oyo atamboli likolo ya ebale. que andou em cima das águas, Tango nyonso ezalaki lisusu te. enquanto não havia mais nada. Bien-aimé dans le Seigneur. Amados ao Senhor, Vous savez, na délige. sabem, no dilúvio, Moto akosa bino que te. ninguém vos minta, Moto abemela bino ba interprétation te. que ninguém vos traga as Na interpretações. délige. No dilúvio, Likolo ya mai ya délige. sobre as águas do dilúvio, Bibembe ezalaka te. não havia cadáver. Loba na nga amen. Amém. Bibembe ezalaka te. Não havia cadáver. Vous savez poni bibembe ezalaka te. Sabe por que não havia cadáveres? Na bombeli bino te. Não vos minto. Bozwa bino moko kaka exemple. Peguem, por exemplo, Soki moto akwei na mai. se alguém cair na água, Est-ce que osala 40 jours boke retrouver corps na mai? será que depois de 40 dias vão encontrar o corpo Non, dele non, ça sobre as retrouver águas? corps à moto akwei na mai akufi na mai. Après même 20 jours akuti corps na ye. Quem já encontrou o cadáver de alguém que morreu depois de 20 dias na água? Après 20 jours, Depois de 20 soit dias, après 40 jours, ou depois de 40 toute dias, chair était retournée poussière. toda a carne volta no pó. Puisque bande banya bambisi nyonso a mai singala ke balia biloko nyonso wana. Porque todos os peixes da água têm que comer aqueles cadáveres. Ezalaka na corps moko te flottant. Não havia nenhum corpo flutuante. Oyo corbeau okende po bana kolia misunya bato wana ezalaka. Que o corpo poderia começar a comer aqueles corpos. Loba na nga amen. Amém. Ça selon la science nous révèle. Esta é segundo a ciência. Bien aimé, bakoyi kokuta ebembe moko te ya kopola likolo ya mai pendant 40 jours. Não poderá encontrar um cadáver podre por debaixo, por cima das águas flutuando durante 40 dias. Nano. Aliás, Force kaka ya mvula ebanda kobeta. só força da chuva, Soki tuti nzoto se poli. se tocar o corpo já podre. Mai wana kaka opanza nzoto. Aquela água vai decompor o corpo. Il y avait encore rien. Não havia mais nada. Quand le corbeau est sorti, Quando o corvo saiu, le corbeau n'est pas sorti pour aller manger, o non. corvo não saiu para Il était comer, sorti pour sillonner la terre. mas saiu para controlar o mundo, Atala soki mabele kauki. para ver se a água já secou Et bon azonga na arche. e voltar na água. Bato ebele baloba boye. Muitos falaram, Ça encore c'est une fausseté. também é uma falsidade. Dans o corbeau ake. Quando o corvo foi, Kenda libela. foi de vez. Corbeau akenda ka libela te. O corvo não foi de vez. Botanga verset 7. Leia o versículo 7. Bible lobi boye. A Bíblia diz, Tango mabele kauki. quando a terra secou, Le corbeau o maintenant. corvo agora Il est retourné auprès de Noé. regressou ao Botanga Noé. verset 7. Veja o versículo La 7. Bible dit ceci. A Bíblia diz assim. Botaboka ce que la Bible dit. Ouçam o que a Bíblia diz. Genèse chapitre 8. Gênesis capítulo 8. Genèse 8, Gênesis 8, verset nango 7. versículo 7. Il lâcha le corbeau Então o corpo qui sortit, que saiu, partant partindo et faisant quoi? e fazendo o quê? Revenant Voltando. quand? Quando? Jusqu'à ce que les eaux Até que as águas ils se séchaient sur la terre. tenham secado sobre a terra. Akenda kalibé la terre. Não foi de vez. Akenda qui peut accomplir la mission. Foi para cumprir a missão. Quelle était la mission? Qual era a missão? Okokende. Irás Okotala soki mabele ka. e verás se a terra já secou. Oya kopesanga réponse. E me trazer a Le resposta. corbeau O corvo azali un messager. é o mensageiro Oya zongaka jamais si la mission n'est pas encore accomplie. que não volta se a missão não se cumprir. Il est le missionnaire Ele é o missionário qui accomplit sa mission. que cumpre a sua Quoi missão. qu'il en soit, le dirait, la dirait plutôt. Quaisquer a Quoi qu'il en demora, soit le temps. quaisquer o tempo Oyango que esalaka. aquilo faz, Le corbeau o azelaka. corvo espera Jusqu'à ce que le temps de la mission arrive. até que o tempo da missão Oh, chega. corbeau azate lokola ba missionnaire na biso lelo. O corvo não é como os nossos missionários Natindi atuais. Moïse qui a bâti l'église na villa. Mandei o Moisés para edificar a igreja na vila. Ake abandi musala na villa nzaleleki akimi villa. Foi na vila edificar a igreja, fugiu embora. Aye kosenga papa. Veio o pai. Il faut tous se préparer te. Devemos nos preparar. Corbeau mais. atikalaka na villa. O corvo mantém na vila. Jusqu'à ce que oyo batindaki eza nini esalama. Até que aquilo que lhe mandaram se cumpre.
Amém. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Ele, o Senhor Jesus Ce Cristo. qui a une mission. Se receber a Quoi missão, qu'il en soit, la mission est à dire. quaisquer a dureza da missão, ele não volta se não cumprir a c'est missão. ça, cet homme-là. Este homem, quando veio no mundo, fez tudo que poderia Ce fazer. jour-là te comprends. Naquele dia entendemos. Nicolas à croix. Na cruz, À Gangi. clamou, Tout est accompli. tudo está Ça veut consumado. dire, Quer dizer, tout n'était pas encore tudo que ele fazia, accompli. tudo não estava Le consumido. Nana Kokisa qui mission a été, il n'avait pas encore rendu son esprit. Como não tinha cumprido ainda a sua missão, não rendeu ainda o seu espírito. La Bible dit, A Bíblia diz, quand il a tout accompli quando maintenant, cumpriu tudo agora, Jésus rendit l'esprit. Jesus rendeu o espírito. Alléluia. Amém. C'est pourquoi maintenant il est retourné auprès du Père. É por isso que ele voltou ao Pai. Bien-aimé, les corbeaux planaient. Amado, o corvo rodeava. Et il devait entendre Ele tem que esperar jusqu'à ce que les eaux ici là. até que as águas acabem. Puisque c'est lui qui l'a envoyé. Porque aquele que lhe mandou, L'a envoyé pour leur porter le message. já lhe enviaram para trazer a Pour mensagem, même le rapport. para lhe trazer o recado Yamaye Kauki. das águas que secaram. Noé maintenant a vendu. Não é agora sentou. Bien-aimé dans le Seigneur. Amados ao Senhor, Dans son impatience. na sua impaciência, Puisque Azaki n'a besoin, il y a vie aux Azaki n'a quartier bic. porque precisava que a vida que estava por dentro salvasse. 7 jours après, Azu sur la colombe. 7 dias depois pegou mais a pomba, Atindi la colombe. enviou a pomba. La colombe a cueilli. A pomba foi, Bible Lobby a trouvé tes places pour placer plante ya pied na yasanini azongi. a Bíblia diz que não achou onde pôr os seus pés e voltou. Question nangeza oyo. A minha pergunta é, Comment la colombe n'a pas trouvé la place où il devait placer ses pieds? como é que a pomba não conseguiu achar o lugar onde poderia colocar as suas patas? Puisque la Bible Lobby boye. A Bíblia diz, Des gens des sommets des montagnes, ça là que nini et mon anaka. os cumes do monte já havia aparecido. Bien aimé dans le Seigneur. Amados ao Senhor, Je vais expliquer ça. vou explicar. La colombe A a pomba, l'image ya nyamo aza pur. o pombo é a imagem do animal puro. Aliaka jamais biloko zalaka impur. Não come as coisas impuras. Tango ayena mokili. Quando veio no mundo Il a trouvé que la terre n'était pas encore sanctifiée. e viu que a terra não era mais santificada Il ne pouvait pas rester avec le monde. e não poderia permanecer com o Il est mundo, retourné dans l'arche. voltou na Mais arca. pendant qu'il est retourné E dans l'arche, enquanto ele voltou na la arca, colombe continuait toujours à sillonner dans un monde impur. mas o corvo continua a rodear no mundo impuro. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ? Não é que o Senhor Jesus Il Cristo a plusieurs facettes. há muitas facetas. Il était saint. Ele era Mais santo, tango ayena mas mokili, ele veio no il mundo. n'était pas saint. Não, se não Il era devait santo, se faire comme homme tinha que se pécheur. fazer como homem pecador. Pendant qu'à lui, il n'y avait pas de péché. Enquanto que nele Mais não il havia a pecado, habité parmi des hommes mas ele mauvais. habitou no meio dos homens C'était par ímpios. l'intérêt de les sauver. Era pelo interesse de lhes salvar Afin de retourner. e para Pour voltar qu'ils annoncent e anunciar le temps qu'il faut. o tempo que era preciso. La Bible dit, A Bíblia diz, Noé s'est dit 7 jours encore. Noé esperou mais 7 À dias. jusqu'au colombe. Pegou agora o pombo, À lâcher. libertou. Alléluia. Amém. Colombe accueilli. Pombo foi, Abuki les kasa ya olive. foi e cortou a folha da oliveira Aye nango na arche. e trouxe na arca. Noé s'est dit sur 7 jours mususu. E Noé esperou mais 7 dias À lâcher colombe. e libertou a pomba. A Bíblia diz, Pendant colombe akenda. desde que a pomba foi, Atikala ozonga te. não regressou mais. Mais le corbeau, Mas tango akendaka, o corvo quando foi, tango mabele kauki. quando a terra secou, Le corbeau azonga o corvo epai ya Noé. voltou Pour yebisa siko Noé. para dizer ao Noé, Noé, la terre maintenant Noé, est sec. agora a terra já está De wana seca. Noé kopanza maintenant arche. É assim agora que Noé vai espalhar a arca, Selon l'ordre aussi de l'éternel. segundo a ordem do Senhor. Bien-aimé dans le Seigneur. Amados ao Senhor, Le corbeau, o corvo il est é l'image a imagem de l'Esprit de Dieu do Espírito de qui Deus était venu dans le que monde, veio no mundo qui sillonnait sur e les eaux controlou péchés. sobre os homens Puisque pecadores. quand l'Esprit de Dieu Porque sillonnait, quando o Espírito do Senhor la controlava, Bible dit la terre était dans l'abîme, a Bíblia diz que a terra estava no abismo, était dans le noir. estava na escuridão. Dans le grec balobi, E
La terre était Bohu et Tohu. Em grego falaram que a terra era Bohu Ça e veut dire, Tohu. il y avait des catastrophes sur la terre. Falaram que havia catástrofe sobre a Il y terra. avait l'impiété sur la terre. Havia impiedade sobre a terra. Pourquoi il y avait l'impiété? Por que havia impiedade? Puisque Satan était déjà là sur Porque la o terre. diabo já estava sobre a Projeté terra. sur la terre. Lançado sobre a terra. Alléluia. Amém. Quand Dieu Quando Deus créait criava les cieux os céus et la terre, e a terra, quand Dieu planait sur les eaux, quando Deus pairava sobre Satan était as déjà águas, jeté par la terre. o diabo já tinha sido lançado sobre a terra. Puisque le commencement n'est pas l'éternité. Porque o princípio não é a eternidade. Bible lobby, au commencement, Dieu créa. A Bíblia diz que no princípio Deus criou. Mais Jean lobby, au commencement, Dieu n'avait pas créé. Mas João não disse que no princípio Deus criou. Mais Jean lobby, au commencement, était la parole. Mas João disse que no princípio era Et o la verbo. parole était avec Dieu. E este verbo que se fez Et era la com parole Deus. était Dieu. E esta palavra era Deus. Jean nous parle du commencement de l'éternité. João nos fala do princípio da eternidade. Et Moïse nous parle du commencement de l'existence des choses. Portanto, Moisés nos fala o princípio da existência das Oh, coisas. il y a longtemps, il y a eu guerre dans les cieux. E desde a antiguidade havia guerra sobre Quand os le céus. diable voulait s'enorgueillir, Quando o diabo tentou se quand il orgulhar, voulait prendre la place de Dieu, quando tentou tomar o lugar de la Deus, Bible dit Dieu l'a projeté a Bíblia diz que Deus lhe au projetou moyen de la guerre qu'il a fait avec Michael. através da guerra que fizeram com Miguel. Raison pour laquelle, A Bíblia, por essa razão, après avoir falou, créé l'homme, depois de criar o il n'y homem, avait pas encore du péché não havia mais pecado. sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Sobre a terra estão de acordo Mais comigo. Dieu plaça l'arbre de connaissance du bien et du mal dans les jardins. Mas Deus estabeleceu a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Alobina Adam, Ele disse a Adão, tu ne mangeras pas cet arbre. não comerás esta Le árvore. jour où tu mangeras, No dia que comerás esta tu árvore, mourras. morrerás. Oh, l'homme ne peut mourir que au moyen du péché. E o homem não pode morrer através do pecado. S'il n'y a pas le péché, Se não há o pecado, il n'y a pas la não há mort. morte. Cela veut dire, Aquilo que dans le fez. jardin d'Éden, No jardim il y avait d'Éden. déjà du péché. Já havia o pecado. Mais qui est l'homme du péché? Quem é o homem do pecado? L'homme du péché, c'est O Satan. homem do pecado é o diabo. Dis avec moi, Amen. Quem fala comigo Ça veut agora? dire le corbeau Quer dizer, o corvo sillonnait. rodeava. Il était venu de Dieu, Veio de Deus, mais il a pris la nature du péché. mas ganhou a natureza do pecado. Accepta de vivre dans un monde pécheresse. Aceitando viver no mundo Il pecaminoso. sillonnait dans un monde souillé. Rodeado no mundo impuro. C'est pourquoi la colombe, Por isso a pomba, étant oiseau, sendo uma ave oh, dans la capille, pura, quand il est sorti, quando ele il saiu, a trouvé l'impureté. encontrou a Il ne impureza. pouvait jamais mettre ses Não pattes, conseguiu colocar os seus ne pés. pouvait jamais mettre ses pattes Não conseguiu colocar as suas sur patas les eaux qui étaient sobre impures. as águas que eram Il est impuras. retourné auprès du Père. Voltou ao Pai. Il dit le monde est pécheresse. Disse o mundo é Je ne peux pecador. jamais placer mes Não plantes de posso pied. pôr as minhas patas sobre a terra. Et Noé attendant encore 7 jours. Não esperava mais pelo mais Atinha 7 ele dias. susso. Enviou de novo. Dans la colombe. Olha o povo. Bien aimé, tellement il est saint. Como é tão Il santo. collabore qu'avec des choses Ele saintes. só colabora com coisas santas. Akoyi kokata lititi mosusu te. Não poderá cortar outra folha. Akezo aka lititi ya Olivier. Só cortou a folha da Oh, oliveira. ezali symbole ya l'onction Que ya é Saint-Esprit. que é a imagem da unção Il Espírito ne Espírito collabore Santo. pas avec d'autres choses. Ele não colabora com as outras Je vais vous coisas. dire, frère dans le Seigneur, Vimos dizer bem mais ao le Senhor. Saint-Esprit O Espírito ne Santo collabore pas avec les pécheurs. não colabora com os C'est pecadores. Jésus É Jesus qui collabore avec les que pécheurs. colabora com os pecadores. Aleluia. Yango moni. Isso verás. Lobi. Masumu nyonso bokosala Os pecados que farão ekolimbisama. será perdoado. Soki bo blasphème contre ngai. Se blasfemarem contra ekolimbisama. serão Mais perdoados. soki bo mei ko blasphème contre le E Saint-Esprit. se blasfemarem contra o Espírito Santo, Yako pelakate. não há mais pecado no perdão. Nabasumuki. Lá, Mais Jésus mas Jesus coopère avec les pécheurs. coopera com os C'est pecadores. Dieu-là qui coopère avec les Ele é pécheurs. o Deus que coopera com os Oui, pecadores. c'est lui-là, l'oiseau corbeau. É aquela ave com o corvo. Alléluia. Amém. La première mission, c'était ça. Esta era a primeira lição. Ake akokisi yango. Foi, cumpriu a sua Tango missão. mabele kauki. Era secou. Le corbeau est retourné O corvo voltou auprès de Noé. diante de Noé. Abisie père, Disse, pai, mabele a terra et kauki. está seca. Le baranga. Amém. Deuxième mission. Segunda missão. Non, paix Sabino. Vamos dar. Tanga proverbe, moi nanga, aide-moi là. S'il te Leia plaît. Provérbios. Proverbe chapitre 30, Provérbios capítulo 30, verset 17. versículo 17. Proverbe chapitre 30,
Provérbios capítulo 30. verset 17. Provérbios capítulo 30, Tu n'as versículo pas encore 17. eu. Ok, je vais t'aider ici. Vou ajudar. L'œil qui se moque d'un père O que se engana de pai. et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da Les mãe. corbeaux du torrent Corvos do ribeiro le perceront l'œil. os arrancarão os olhos. Le bon amen. Amém. Bapesa corbeau encore une autre mission. E deram mais um corvo, Olanda. outra missão. Bible yoye. A Bíblia diz: Lisu nyonso. todo olho Oye chola katata na ye. que zomba o seu pai. Eza na bana belawa. Há muitos filhos. Po tata lataka bien te lokola tata voisin. Só porque o pai não veste bem como o pai do Siko vizinho. oyokaka soni représenter tata na E yo. tens vergonha de Eza na apresentar o bana teu ebele pai. basaboya. Loba na nga amen. Amém. Eza na bato nde ebele. Há muitas pessoas O assim. tata na ye penza. Que o seu pai mesmo. Mais soki eza na bacamarade na ye. Mas quando vê os seus Asala amigos, ke bacamarade bayeba te wana tata na ye. ele não gosta que os seus amigos saibam que aquele é o pai dele. Po tata na ye alataka bien te. Porque o seu pai não veste bem. Po tata na ye aza mabe. Porque o seu pai não é bonito. Po tata na aza ya kokonda. Porque o seu pai é magro. Po tata na aza mokuse. Porque o seu pai é baixinho. Omwana azopresente noko ne lokola tata na nzoka po noko aza na mbongo. Tá apresenta o seu tio como seu pai porque o seu tio é rico. Bible l'œil A Bíblia diz o olho. qui dédaigne l'obéissance de sa mère. A daquele que desobedece a Eza na obediência da bana mãe. ebele bacholaka bamama na bango. Há muitos filhos que desprezam suas mães. Bazalaka na respect ya baboti Não na tem bango. respeito das suas mães. Soki amoni mama na ye. Logo ver a sua mãe, Lokola mama azalaka na défaut moko. como a mãe tem uma deficiência, Alinga opesa valeur te. não lhe valoriza. Akoka kopresente ye te. Não consegue lhe apresentar. Nzambe sikoyo alobi E boye. Deus disse, Apesi mission na bakorbo ele ya deu a Torah. missão aos corvos. Alobi yoka korbo. Isso, ouça corvo. Votre autre mission. Ouça outra tua missão. Lisu nyonso. Todo olho Oyo ezotosa tata te. que não obedece Oyo o pai, ezotosa mama que te. não obedece a mãe, Yo korbo. você é o Okele corvo. kododa yango. Irás arrancar aquilo. C'est ça. Isso. Ça veut dire. Quer dizer, Nali korbo nino aza kododa. Lisu amuta azotosa mama na ete na papa na ete. e qual é o corvo que não vai arrancar o olho daquele que não obedece o seu pai? Korbo là c'est lui-même l'éternel. O corvo é ele mesmo, Senhor. Puisque nzambe aloyi boye. Porque Deus disse, Moto akotosa tata te mama na ete. aquele que não obedeceu o seu Moi pai, a sua mãe, l'éternel je le frapperai. eu, o Senhor, o ferirei. Yawe akobeta Eu ye. lhe ferirei. Mais le Yawe azobeta. Aquele que o Senhor está Yende batendo. korbo azolongola. Lisu ya mwana azotosa baboti te. Ele, o corvo que arranca o olho do filho que não obedece aos seus pais. Donc le corbeau Quer dizer que o corvo asalama pour la mission. foi feito para uma missão. Le bon amen. Amém. Yoka maintenant troisième mission. Olha a terceira missão. Le corbeau maintenant. O corvo agora, Quand le temps est arrivé quando o tempo chegou, où Dieu onde Deus devait sauver son serviteur, tem que salvar o seu servo, Élie. Elias. Bien aimé, na likolo ba ange bazate. Amado, nos céus não há anjo. Et bien là ba séraphin batonda na likolo. Com tantos serafins que estão nos Samba céus. kozo ata moka ba 24 VRT. E Deus não pode pegar um dos 24 anciãos Atinda po olesa Élie. e enviar para alimentar o Elias. Akozo ata ange Michael te. Não poderá enviar o anjo Miguel. Lokola azana ange mo atinda ka mingi ange Gabriel. Como o anjo que ele envia muito, o arcanjo Gabriel. Apesaka ye ma patikela ka Élie. Ele dá o pão para levar ao Elias. Mais mission wana eza ya Gabriel te. Mas aquela missão não é do Gabriel. Nzambe na likolo. Deus do céu. Alabi mission ya koliesa. A missão de alimentar, Ya ko défendre bato. de defender os homens, Ezalaka ya corbeau. é do corvo. Corbeau soki oki oliesa Élie oko comprendre Élie. É corvo se alimentar, Elias vai lhe entender. Oko supporter ye au temps de sa faiblesse. Vai lhe suportar no tempo da sua Po Élie fraqueza. azalaki nano moto ya nzoto. Porque Elias não era um homem da carne. Mais sengalaki alia biloko ezouta wapi na E tinha que likolo. comer coisas que vêm do céu. Moto azomemela ye biloko E a wana. pessoa que leva essa comida, Soki bacollabore pe na Élie te. se não colaborarem bem com Ele é Elias, okufa. Elias vai morrer. Il faut un messager compréhensif. Deve ser um mensageiro Un compreensivo, messager large. com coração largo, Qui pouvait supporter la faiblesse d'Élie. que poderá suportar a fraqueza de Elias. Naye koyebisa moto moko. Vim dizer Nous algo. sommes l'image d'Élie. Somos a imagem do Elias. Dans le torrent qui est l'église. No ribeiro que é a Mais igreja. à nous, frères dans le Mas Seigneur, em nós, meu amado nous Senhor, avons des faiblesses. temos fraqueza. C'est pourquoi l'éternel Dieu, É por isso o Senhor quand Deus, il envoie le Saint-Esprit pour nous nourrir, quando envia o Espírito Santo le para alimentar, Saint-Esprit qu'il veut comme étant le Saint-Esprit, o Espírito Santo que ele envia, mais il porte la casque du Seigneur Jésus-Christ. carrega o capacete do Senhor Jesus Cristo. À la Bible, Ele disse,
ayant été lui-même tenté, E sendo ele mesmo domado. il sait maintenant supporter aussi ceux qui sont tentés. Ele, sendo ele mesmo tentado, sabe suportar Mais os le que são tentados. Saint-Esprit Mas o Espírito n'a Santo jamais été tenté. nunca foi tentado. C'est lui qui était tenté. Aquele que foi tentado C'est Jésus. é Jesus. C'est pourquoi, É frère, por isso, minha amada, Jésus porte la nature du corbeau. Jesus carrega a Il natureza do corpo, supporte les péchés. suporta os Et pecadores il nous instruit. e nos instrui. Il nous amène la nourriture céleste. E nos dá o alimento Le celestial. corbeau venait Corvo vinha. et abandonne collier ça. Então, Mais qui est celui qui nourrit? e quem é aquele que alimentava? Ce n'est que Dieu le pourvoyeur. Era somente Deus o provedor. Alléluia. Amém. Yesu aye na mabele. Jesus veio sobre a terra Avant de atali bandeke nyonso. e analisou todas as aves. Aibisi mena peuple. Disse ao povo, Abi na peuple boye. disse ao povo, Nzambe na likolo. Deus dos céus, Aliesaka corbeau oyo asalaka te. alimenta a ave que nunca trabalhou. Alléluia. Amém. Ebongo bino bato oyo yakene lilenge na ye. E vós, as pessoas que ele criou na sua imagem. Soki asali bo pona bandeke. Se ele faz isso para os pássaros, Osala ngote pona bino. não fará para vós. Na likambo akoltango nzambe azoliesa. No que diz respeito quando Deus Atangi alimentava, mwanon te. ele não mencionou outra ave. Atangi aigle te. Não mencionou a águia. Yesu aza tellement clair. Jesus é tão claro. Alobi boye nzambe oyo aliesaka le corbeau. Diz que Deus que alimenta o corvo. Cela veut dire la nourriture du corbeau Quer dizer, o alimento do corvo eutaka na mabele te. não sai da terra. La nourriture du corbeau O alimento do corvo vient de Dieu. vem de Deus. Oh église. Ou igreja. Corbeau aliaka O corvo come montaliesaka ye. e a pessoa que ele alimenta C'est Dieu. é Deus. Jésus n'a pas cité le nom d'autres oiseaux. Jesus não mencionou o nome do outro Atenga pássaro. kombo ya corbeau. Mencionou somente o nome do corvo. Oh bino nyonso toza toyebi. Afinal, todos nós sabemos Toloba corbeau aza signe ya que impureté. o corvo é o sinal da Soko moni impureza. corbeau akoyi likolo ya ndako na yo. Se veres o corvo cair na sua Il casa, faut benga na ye au nom de tens Jésus. que lhe expulsar em nome de Jesus. Aza lokola mbanda azoto ndeko ya ibu. É como o irmão da coruja. Alléluia. Amém. Bien aimé dans le E Seigneur. amados ao Senhor. Mais cet oiseau-là impur, E aquela ave impura, celui qui a nourri Élie. é ele que alimentou o Elias. C'est pourquoi Jésus venait dans le monde. É por isso que Jesus vem no mundo. Les enfants des hommes Os filhos dos homens l'ont appelé impur. lhe chamaram de impuro. Tabane komona ye, Quando lhe viam, balobi etala moto aza impur. disseram: Veja este Dena homem kolia impuro. na ba impur. Como é que ele pode comer com os Mais impuros? quand il nazalaki impur, Mas dentro dele não era il impuro. était Dieu, Era Deus. mais vivant avec les hommes qu'il désirait sauver. Mas vivendo com os homens que ele desejava salvar. Deuxième personnage, Segundo personagem. oyo nzambe azo Que ordonné Deus está a ordenar pour allier à Élie, para alimentar Elias. c'est la veuve. É a viúva. Bien-aimé dans le Seigneur, Amados ao Senhor. depuis le temps de la Bible Desde os tempos da Bíblia jusqu'au temps de la Bible du Nouveau Testament, até o tempo do Novo Testamento, bapesa veuve moko te charge à rouler sa bateau. não deram nenhuma viúva o trabalho de alimentar as pessoas. Seulement bazwaka veuve en charge. Só tomam quem conta da viúva. Ba recommanda bateau balier sa veuve. Recomendaram as pessoas de alimentar a Va viúva. soutenir la veuve. Sustentar a viúva. Yango Jacques azoloba na mukanda chapitre 1 Jacques 1 Por isso Tiago 1 diz, verset 27. versículo 27, Alobi la vraie religion diz que a verdadeira ezali ya religião kosala malamu na ba orphelin. é fazer o bem aos soutenir ba veuve. e sustentar as viúvas. Yango nde la vraie religion. Esta é a verdadeira religião. Ele même bolandawa. Agora bem mais Qui est une veuve? Quem é uma viúva? Veuve azali une personne qui est privée de joie. A viúva é a pessoa privada da alegria. Alléluia. Amém. Veuve azali moto azali privé de possibilités. A viúva é a pessoa privada das possibilidades. Selon les Écritures, Segundo as escrituras. puisque le désir de la femme Porque o desejo da mulher ezalaka epa mobali na ye. é ao seu Maintenant marido. mobali akufa. E quando o marido morrer, Mwasi wana essa mulher azala su na esika moko te não tem mais nenhum ya sítio kobwaka pasi na ye. de colocar Ya seu komema sofrimento. likambo na ye. Depois de Elle est comme procurar une sua personne solução. abandonnée. É uma pessoa abandonada. Mais dans la vie de cette personne-là, Mas na vida desta Dieu pessoa, ordonne maintenant. Deus ordena agora. Alobi Eli, Elias, okozala nourri serás na alimentado. ndako ya basacrificateur Não é te, na casa dos sacerdotes, mais na ndako ya veuve. porém na casa da viúva. Alléluia. Amém. Bolanda nga sikoyo. Agora acompanha-me bem. Veuve wana azalaki na bana te.
Aquela viúva não tinha filhos. Veuve azalaka na mwana. Aquela viúva só tinha um E filho. mwana ya veuve azalaki ya mwasi te. O filho da viúva não era mulher. Mwana ya veuve azalaka ya mobali. Não era uma filha, mas era somente filho. Era rapaz. Nalingi bo découvrir cette femme. Quero que descubra esta mulher. Oyo azalaka na mwana azanga mobali. Que tem filho, que não tem marido. Mais mwana ne azalaka ya mobali. E o seu é sempre um rapaz. Après quelque temps, Depois de um tempo, mwana ne ya mobali wana akufaka. o seu filho morre. Mais soki akufaka libela te asongaka na bomoi. Quando morre, não permanece morto, mas Quelle est ressuscita. cette femme? Que é esta mulher? Quelle est cette Que é veuve? esta viúva? Tolobaki na bino. Falamos. Cette veuve là c'est Israël. Esta viúva é Israel. Apocalypse chapitre 12. Apocalipse Les 12. autres c'est cette femme là. Nos apresenta esta mulher. Abotaka mwana. Ele nasce o filho. Batanga koma mobali na yete. Mas não mencionaram o nome do seu Le marido. dragon lukaka kanga mwana na Mas o ye. dragão sempre procura prender Mais aquele filho. Shuaka. Mas Mais reprova. cette femme là, Mas essa mulher azalaka protégée par l'Éternel. é protegida pelo Senhor. Nous n'avons pas le temps de la lecture. Não temos tempo da leitura. Alléluia. Amém. Bien-aimés dans le Seigneur. Bem amado ao Senhor. Bible lobby, A Bíblia diz: cette femme la veuve. esta mulher viúva. La révélation nous révèle c'était l'image d'Israël. A revelação nos revela que é a imagem de Son Israel. fils qu'il portait O là. filho que ela Oya carregava. tikala kana ina nzala. Que permaneceu com fome. Oui, c'était lui Jésus. Sim, era ele Jesus. Jésus était resté en Israël comme une fils unique. Jesus permaneceu em Israel como filho único. Mais au temps de la crise, Mas no tempo da il crise, y avait la soutenance de Dieu vivant dans havia Israël. assistência de Deus poderoso em Puisque Israel. la Bible dit, Porque a Bíblia diz: Marie avait trouvé grâce. Maria achou graça. Alléluia. Amém. Mais au bout de quelque temps, E depois de um tempo, le fils de la veuve o filho da viúva a okufa. vai morrer. Tant que le fils a koufi, Quando o filho morreu, veuve Alélie. a viúva chorou. Élie qui était l'image aussi de Dieu. O Elias, que era também imagem de Comme Deus. nous avons parlé de Christ, car Christ est Dieu. Falamos de Cristo como Cristo é Deus. Azong samwana ona na bomoy. Vai ressuscitar aquele filho. Nana seku sa Yesu Christ. Quem ressuscitou Jesus? N'est-ce pas c'est Élie? Não é o Elias. Puisque la Bible dit, A Bíblia diz: c'est l'Esprit du Seigneur qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ de la mort. é o des morts. Espírito do Senhor que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os Les mortos. textes nous révèlent. O texto nos revela: Yesu a sequoyé mon côté. Jesus não ressuscitou Mais ele c'est mesmo, l'Esprit de Dieu mas é o Espírito de qui l'a Deus ressuscité. que o ressuscitou. Alléluia. Amém. Quand le fils de la veuve meurt, Quando o filho da viúva morre, Élie le prophète Elias, o va profeta, maintenant ramener l'enfant qui était mort à la vie. vai voltar o menino que está C'est morto. em pourquoi vida. c'est Jésus qui était mort. Pois Jesus que foi morto, Il n'est pas mort. não está Il est morto, vivant. está Le vivo. fils de la veuve O filho da viúva n'abandonnera jamais sa mère. não abandonará sua mãe. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Por isso, Seigneur, amados ao Senhor, dans nyonso ekoleka, todo tempo passará, veuve ata aleli, mesmo a viúva chorar, ata nyokwami, mesmo sofrer, son fils se souviendra de lui. o seu filho lembrará dele. C'est pourquoi la seconde venue de Jésus, Por isso que a segunda vinda de ça ne Jesus sera pas pour des nations, não será para as mais ça nações, sera pour sa mère, será pela sua mãe, pour l'Israël. pelo Israel. Alléluia. Amém. Église de Dieu, Amados ao Senhor, Dieu utilise Deus usa des choses inutiles aux as yeux des hommes. coisas inúteis nos olhos Le humanos. corbeau azandeko bato babwa kaka. O corvo é o irmão que Oh é bato balobaka rejeitado, impur. que eles chamam de Oh ímpio. à ces temps de la E fin, neste tempo do Dieu a nestes besoin últimos d'une tempos, femme impure. Deus só precisa de uma Dieu mulher a impura. besoin d'un homme impur Deus precisa de um homem pour qu'il la impuro fasse son para serviteur. lhe tornar seu servo. Bien-aimé dans le E Seigneur, amados ao Senhor, la veuve c'est une personne faible. a viúva é uma pessoa fraca. À ces temps de la fin, Neste último Dieu tempo, donne des responsabilités Deus dá aux hommes responsabilidade faibles aos homens afin de fracos confondre des para riches. confundir os ricos. Bien-aimé dans le E Seigneur, amados ao Senhor, ceux qui bato babwa kiyo, se os homens te ne rejeitarem, t'inquiète pas. não se Dieu a preocupe. encore besoin de toi. Deus ainda Si precisa tu n'es pas de ti. utile Se não és aux yeux útil des hommes, nos hein, olhos humanos, devant Dieu, diante de tu as Deus, encore de la grande tu ainda importance. tens uma grande Car Dieu importância. va t'utiliser. Deus te usará. Na bombe le birote. Não vos minto. Epelé ya ba pasteur. Há muitos pastores, Epelé ya ba servante. há muitos Na cena moi. por debaixo do Oh sol basaila nzambe lelo. que estão servindo Deus Bazala hoje. ki ba grand maestro. Eram grandes maestros, Mais la gloire de Dieu mas a glória de les a Deus pris là où ils étaient. lhes tirou onde estavam. Lelo bakomi basali ya nzambe. Hoje são servos de Deus. Loba nanga amen. Amém. Yango ma sœur mon frère. Por isso, meu irmão, minha irmã, Que personne méprise ta jeunesse. que ninguém despreza a tua juventude. Que personne méprise ta nature.
nature. ninguém despreza a sua natureza. Ndenge ozali, Do jeito que és, Dieu a besoin de toi. Deus precisa de ti. Dieu veut se servir de toi. Deus quer servir de ti. Si tu te disposes, Te exponhares, la gloire de Dieu a glória de Deus va t'accompagner. vai te acompanhar. Et tu seras maintenant E serás agora celui qui donnera le pain aquele que dará o pão pour ses frères. pelos seus irmãos. À ce temps, Neste tempo, Dieu cherche Deus procura un corbeau corvo qui peut amener la nourriture que pode levar o alimento pour ses frères Élie. pelos seus irmãos. Qui est ce corbeau? Quem é este corvo? C'est toi et moi. És tu e eu. Si nous nous levons, Se nós aujourd'hui nous avons la connaissance de Dieu. hoje temos o conhecimento C'est à de Deus. toi maintenant Eu até agora. de porter le salut à ta famille, Cabe a você levar a C'est à salvação toi da sua maintenant família. Cabe a de você porter l'évangile à ta nation. levar o evangelho Ne à sua garde nação. pas la nourriture de Dieu. Não guarda o mantimento de Deus. Apporte-la un Élie qui est au torrent, Leva ao Elias que está qui a besoin de la nourriture. precisa do alimento. Frère, ma soeur, Irmão, nous avons tous le devoir temos todos o de dever porter la de nourriture. levar a comida. Car nous sommes l'image du corbeau. Porque somos a Nous imagem do étions corpo. impies, Éramos impuros. les oiseaux déclassés. Éramos aves Mais le desclassificadas. Seigneur nous a choisis. Mas o Senhor nos La escolheu. bombe libinote l'église de Dieu. Não vos minto, igreja À de ce Deus. siècle où nous sommes, Neste século, l'évangile o evangelho du royaume do reino est dans la boca de la nation. está nas mãos das nações. Les choses que nous interprétons, As coisas que interpretamos, Bayuda va interpréter en côté. os judeus não vão conseguir Son interpretar. noyo kabe interprétation oyo. Se quer ver essa Il interpretação, faut y en Angola, tens que vir em faut Angola, que na Congo, tens que ir ao faut Congo, que na Amérique, tens que ir na faut que América, na Belgique, tens que ir na faut que na Bélgica, ba nation. tens que ir nas Puisque nações. bango nzamba pesi bango nourriture. Porque são eles que o Senhor Baza deu na o compassion alimento. pour na bandeko na Tem a bango. missão pelos seus Mais irmãos. regardez, Mas olha, quand on a donné à Israël la nourriture, quando deram o alimento a pour Israel, appeler ça na peuple, para dar ao povo, Israël n'a pas voulu donner la nourriture aux autres Israel não peuples. conseguiu dar o alimento ao povo. Ils ont pris la nourriture, Pegaram o ils ne alimento, donnaient qu'aux Juifs. só davam aos judeus. C'est pourquoi Dieu É por isso que Deus a suscité Paul suscitou Paulo pour se diriger vers les nations. para se dirigir às Vous nações. savez pourquoi? Sabe o porquê? Puisque Paul Porque Paulo avait double race. tinha toda a Il était raça. israélite Era israelita, selon la naissance segundo o et nascimento. plutôt romain selon la naissance. Era romano, Israel segundo o selon le sang. nascimento. Il était né selon les Romains. Mas nasceu Il segundo a o romano. grandi selon les Romains. Pregou sobre o Il romano. était romain. Era romano. C'est pourquoi il avait la facilité Eles têm a de facilidade descendre à Éphèse, de descer de em descendre à Efeso, Philippe, de descer em de descendre Filipe, partout. de descer em todo Mais lado. Pierre et les autres Mas Deus restaient seulement à Jérusalem, permaneceram em Jerusalém, puisqu'ils sont des colombes. porque são as Ils ne coroas. mangent pas avec les hommes impurs. Não comem com os impuros. C'est à toi la responsabilité É a ti que é a responsabilidade d'amener de l'évangile levar o evangelho auprès de ta famille, diante da sua auprès de família, tes amis diante dos et seus dans le amigos monde entier. e ao mundo inteiro. Soyez bénis de Dieu. Seja abençoado de Deus. Alléluia. Amém. Oh, Dieu soit béni. Bendito seja o Senhor. Telemato Sambela. Levantemos para orar. Après beaucoup de temps et sécheresse. Depois de muito tempo da seca, Oh, ça c'est significatif. Après beaucoup de temps et sécheresse, depois de muito tempo da seca, Dieu nous a fait grâce. Deus nos fez a graça. Le ciel est ouvert. Os céus se abriu. Il y a maintenant la pluie. Agora já há chuva. Lobanangame. Amém. Il y a mon azo continuer à prophétiser. Por isso continua a Dans le profetizar monde, no mundo, sous le soleil, sobre baixo do sol. tout ce qui se passe Não sei o que se a sa passa, signification. mas é significativo. Lobanangame. Amém. Aujourd'hui, Hoje, après le 1er janvier, depois do ano de janeiro, nous vivons aujourd'hui le temps de la pluie. vivemos hoje o dia da chuva, Le jour de notre enseignement. o dia do nosso ensinamento. Quand ndenge mvula ezobeta, Só do jeito que está ndenge chovendo, vi na yo mpe ezozala arrosé. é do jeito que a tome da serra regada, Babilange banda okauka, onde a planta secava, bazelaki ezika, estava para queimar, me mvula ekwei. e a chuva caiu. Bazelaki lipa na farine esila na kati ya nzungu ya mpe. Esperaram para o pão e a farinha Me mokolo acabar, esengelaki esila, mas quando queria acabar, mokolo ane mvula ebetaki. é naquele dia que caiu a Na chuva, vi na yo, a sua vida. nzambe arrosé yo. Que Deus rega a sua Na vi vida, na yo, a sua vida. nzambe arrosé misala na yo. Deus rega os seus Na trabalhos, vi na yo, a sua vida. nzambe agueriri yo. Que Deus te cura.
Telema tosambela. Levantemos para orar.